segundo essa Botei pra proposta gravar. nova do Bruno, do dia 23 de julho, não, do dia 23 não, mais recente, do dia 13 de agosto, a gente faria a importação dos contratos do SECOM para o CIAFIC, as informações que ali existem, né, nos dois sistemas. E assim, os contratos estariam com informações mais ricas, permanecendo no que tem hoje, em termos de informações disponíveis, como código, nome, início e fim da vigência, valor e tal. Essa foi a proposta. Por quê? Porque a gente passaria a fazer uso dessa importação SECOM para a CIAFIC. Mudaria a estratégia. Entende? Entendo. Então a gente abriria a mão das sentenças, mas, por um outro lado, exigiria que a gente fizesse essa importação. Então a gente abriria a mão da informação em tempo real por mais informação no sentido do contrato. Na hora que o Lucas, né, que está entrando em reunião aqui, eventualmente tiver que fazer uma informação de algum bloqueio judicial num contrato específico, vai ter muito mais informações enfim, de todos os contratos no CIAFIC para ele decidir e conseguir marcar com mais certeza. Isso. Em detrimento de não ter a informação em tempo real. Exatamente. Só que essa periodicidade de atualização está meio sob nosso controle, porque é dos dois sistemas nossos, né? Então, a gente pode fazer isso ser executado várias vezes ao dia. E entendendo que sentenças judiciais não referenciam contratos novos... Isso. Pensei a mesma coisa. Então, não afinal de contas, uma problema. atualização diária, eu acho que é mais do que suficiente. Enfim. Só isso. Se vocês estiverem de acordo com isso, é só homologar a especificação para a gente seguir. Beleza, quando o Djavan retornar aqui de reunião, eu vejo mais detalhe. Mas, Lucas, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Não, eu peguei meio que o bonde andando, mas pelo que eu entendi, a atualização da conversa, né, entre o CIAFIC e o SECOM, ele é feito pela log. Será feito. Isso, então. Eu acho que considerando que a quantidade de contratos, né, ela é atualizada muito periodicamente, eu acho que uma vez no dia talvez seja suficiente para a gente essa comunicação. Beleza. Então, comentando aí, a gente tira da restrição, libera para vocês novamente para homologar. Se vocês estiverem de acordo, só fazer um comentário aí, que aí eu já disponibilizo de novo para homologar. Tá, vou comentar agora. Não vejo problema de colocar para homologação, não. Só conversar com o Djavan. Aqui, quando ele chegar, aí a gente... Tá. Não, mas aí eu tiro a restrição. Mas se vocês quiserem também aguardar a posição do Djavan para tirar da restrição, aí eu aguardo também. Só dizer aí. Bom, PCRJ 586 depende da PCRJ 585. Então, vamos colocar PCRJ 585. Aqui foi feita a apresentação, né, na última reunião. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário. Isso aqui já foi antes da reunião, né? A reunião já foi mais recente. Bom, deixa eu ver da especificação, porque a especificação é o que está disponível para homologação. Então, vamos lá. Está com o Jorge, né? Fará. Isso, e está com o Jorge desde o dia 31 de julho, né? Antes da reunião da semana passada. Vou cobrar ele, vou perguntar para ele se ele chegou ali, se está tudo ok para a gente seguir para a Constituição. Eu até já imaginei tinha imaginado que já tivesse na Constituição, não sabia que estava pendente aqui a especificação, não. Pendente. Beleza. Essa aqui também vai precisar do processamento da nota patrimonial, que também vai ser desenvolvida aí para vários outros que demandam, né?
Também especificado. Bom, são vários, né? 1, 2, 3, 4. Implementação da rotina de limite de saque, aí qual é a restrição? Acho que já deveríamos mandar isso para a Delta, né? Sim, Eu também acho que semana passada a gente falou a mesma coisa, semana passada, semana retrasada. Vou falar com o Djavan para comentar formalmente nessa demanda para ele determinar se vai ou se não vai. Uhum. Ô, Fabrício, O módulo de garantia, vocês tiveram reunião ontem, Gabriel? Wallace, eu queria deixar um pontinho sobre a garantia, o módulo de garantias, que ontem a gente não chegou a comentar que, na verdade, a restituição, né, ela tem que ser debitada sempre do saldo histórico. Então, por exemplo, a gente tem uma guia de R$1.000, por exemplo, para devolver. E a gente vai devolver ela a metade. Somente R$500 desse valor deve ser deduzido, né, do saldo da garantia. O restante de atualização, ele não tem que entrar nesse valor. Eu só não sei se isso ficou claro ontem, mas eu queria pontuar. Das atualizações monetárias das garantias que você está se referindo? Isso. A gente só tem que debitar, na verdade, o saldo histórico. A gente trabalha aqui sempre com o saldo histórico. Então, se o cara lá, ele quer devolver metade da garantia, é somente metade que deve ser extraído do saldo, independente do valor que a gente vai pagar para ele no final, entendeu? Porque o Wallace não estava na reunião de ontem, de repente eu acho que ela está mais ciente do que o Wallace, se ela teve a oportunidade de atualizar o Wallace. O que ele vai ficar disponível lá, Lucas, é para informar um valor. Né? Eu entendi que você está falando que vocês vão devolver mais do que o valor da garantia, mas ele só quer que reflita na garantia o valor de fato, né, original. Exatamente. Principalmente quando é parcial, Estela, porque, por exemplo, no exemplo de R$1.000 de garantia, se porventura esse R$1.000 tiver entrado, sei lá, há 10 anos atrás, o valor real dele atualizado é muito mais do que R$1.000, mas numa eventual ou conversão ou restituição, a gente faz no valor histórico, vamos supor. Determinou que a devolução é de R$500. Então, baixado no saldo de controle, só tem que ter baixado R$500. Na prática, né, financeiramente, ele vai receber muito mais do que R$500. Talvez até maior do que o valor nominal da época. Então, só para ter esse controle segregado e nominal. Aí, deixa eu fazer só uma observação assim, em geral. O modo de garantia, ele, por algum motivo, acho que na verdade, porque começou as reuniões, né, de modo de garantia, falando da parte de garantia não contratual, eu acho que a gente não teve uma reunião específica para a versão Gama para poder falar do modo de garantia completo que o Tesouro necessita, né, porque o modo de garantia completo, ele tem a parte tributária, não tributária, a garantia, mas também está totalmente envolvido com o depósito administrativo, que hoje, na nossa realidade, a gente trabalha tudo junto. E essa discussão começou, né, junto com a galera do SECOM, falando da parte de garantia não contratual, que está com o Francisco, e acabou que ele abraçou também a parte monetária, e aí a gente começou a falar do modo de garantia monetário e não monetário, mas a gente não mergulhou na parte dos outros depósitos administrativos com mais vontade. Então, só essa observação geral que a gente não mergulhou na solução completa, né? A gente está só de pontinho, de pouquinho em pouquinho, abraçando um pouquinho da parte de garantias, os depósitos de modo geral. Só a garantia que a gente tratou até então. Os depósitos administrativos, só que ainda estava naquela definição se ia ser tratado lá ou não, a garantia como tinha tudo a ver ali, né, com o contrato. Então, a questão toda é agora revisitar o fluxo que foi definido para garantias contratuais monetárias, para ver se esse fluxo ele atende às garantias administrativas, aos depósitos administrativos, garantias administrativas, né? Tributárias. Os depósitos, ao que parece sim,
tá? Não sei se vocês precisam de alguma coisa a nível de tela, mas em relação ao que a forma como o FAR vai passar as informações para a gente, até a parte das baixas ali, tudo. Talvez as baixas tenha que ver, porque a baixa dos depósitos administrativos são bem mais chatas, né? As conversões em renda, principalmente. Mas isso não é o fluxo da mensagem que vai ser disparada do módulo? Que fica Então, mais complexo? Ontem o Francisco comentou que as contabilizações seriam todas pelo SECOM. Ah. Eu até perguntei em relação a se ia para mensageria ou não, né? Aí não sei se é só uma visão a nível de garantia, e aí quando a gente... Esse é o ponto positivo que a mensageria isola um pouco, né? Assim, os fluxos. Eu entendo que os fluxos de uma devolução de uma garantia contratual são mais simples do que os fluxos relativos aos depósitos administrativos. Tem a 70/30, né? Tem aquela loucura toda. E os cálculos que ali estão envolvidos, né? Porque se ele for fazer a contabilização diretamente pelo SECOM dessas conversões em receita ou dessas as devoluções, não sei, talvez sejam equivalentes, mas aí vocês conhecem mais contabilmente do que eu. Mas principalmente a parte de conversão em receita, que pode envolver alguns documentos, né, com o objetivo final de acertar esse 70/30. Não sei se vai fazer alguma automação de recomposição dos 70%, dos 30% eventualmente, quando algumas devoluções se derem em favor de fornecedores, né? Então, eu não sei que nível de complexidade isso pode alcançar. Tem muito mais coisa, né, nesse do depósito administrativo. Imagina fazer isso diretamente do SECOM. Quando é que você vai configurar todos esses valores, essas classificações de documento? Eu acho complexo, mas não vou... minha opinião, né? Em relação a a mensageria dá mais poder para esse tipo de complexidade. A nível de conversão e restituição, são procedimentos bem semelhantes, mas em relação a controle, principalmente, meio que não tem nada a ver. Então, eu acho que ficar no SECOM pode ser um pouco perigoso. Acredito que a gente poderia tratar isso apartado, deixando o módulo de garantia no SECOM e fazendo a parte de depósito administrativo na mensageria tradicional. E em relação à sua pergunta, Lucas, primeiro, sobre essa segregação dos valores, não foi o que ficou acertado ontem na reunião. Então, acho que talvez a gente tenha que voltar com o Francisco sobre esse tema, porque no caso a gente precisaria de 2 valores. Por quê? Sim. Como a baixa ela vai se dar sobre o valor real, que é o valor maior do que o da garantia, a gente precisa informar esse valor para a gente conseguir gerar a contabilização ali de forma automática. Mas como o que vai ficar registrado no módulo de garantias vai ser um valor abaixo, né? Então, a gente precisa realmente de 2 valores ali para poder gerar essas informações que vocês querem de forma separada, né? Ou seja, tinha uma garantia, como você deu o exemplo, de 1.000, estou baixando 500, mas estou devolvendo numa OB extra 550, por exemplo. Então... Agora, onde que vai ser feito o cálculo dessa atualização monetária? Vai continuar sendo por fora. Aí, só te atualizando, o Wallace ontem a CGM retornou. Eles não quiseram mexer com passivo, ou seja, aquela reclassificação que a gente tinha previsto para detalhar o passivo, talvez até colocar o número, né, da garantia, não vai ter. Então, eles vão continuar com o passivo cheio. Nós não vamos mexer em contabilização em relação à monetária. Ele vai ficar guardando esse histórico, olhando lá a tabela do FAR. E a gente vai fazer a baixa do pagamento. Aí o Francisco até colocou uma validação lá de olhar o passivo, mas a gente até brincou, essa validação aqui não vai servir de nada por enquanto, né? Já que o passivo ele está sempre cheio ali.
Isso. Mas às vezes o credor só tem uma garantia, é um nível inicial. Mas não tem credor no passivo. Nem credor? Não, o credor que eles usam é um credor genérico, que aí é o par não consegue passar. Ou seja, é um passivo que sempre vai ter tudo ali, sempre vai ter saldos. Sim. Né? Aí a gente comentou sobre essa questão da atualização monetária, que nessa primeira versão, como a gente já tinha comentado, não tinha como ainda ir para o módulo, mas a gente poderia amadurecer a ideia para uma próxima versão. Então ela continuaria sendo feita por fora, atualizada, né, por fora, pelo passivo, como eles já fazem hoje, e eles poderiam sim colocar um valor a maior, que seria a devolução que eles têm que fazer, né? Só que não foi falado desses dois valores, e aí a gente ficou só com esse valor a maior, que seria para poder fazer a baixa do passivo e fazer o acompanhamento ali. Entendi. Bom, isso dito, eu acho que o módulo de garantias deveria ter uma tela para a pessoa ir incorporando ali as correções monetárias. Não sei se a contabilidade vai refletir esse acréscimo. Por exemplo, anualmente eu vou lá e atualizo o saldo devedor de um determinado, o valor do passivo de determinado depósito. Então, isso teria que estar expresso nessa conta de passivo e teria que estar expresso no modo de garantias. Como é que isso foi pensado? Em relação à atualização, não, nesse primeiro momento não seria informado nada no módulo de garantias. E no passivo? No passivo eles atualizam de forma anual por uma nota patrimonial. Pois é, Existe uma rotina. Eu acho assim, que seria de bom tom que o modo de garantias que disparasse isso. E seria uma mensagem de atualização do passivo. Ou uma nota patrimonial, dependendo de como decidirem fazer a integração. Porque como a ideia inicial era a gente controlar tudo pelo passivo, independente se o passivo fosse gerado pelo módulo ou não, a gente teria um valor redondinho, né? Mas o total do passivo tem que bater com o total das garantias a devolver. Isso, mas como agora a gente não vai ter mais essa tratativa, aí a gente meio que voltou e não ficou de tratar os rendimentos no módulo. Pois é. Eu não sei nem se é rendimento, porque rendimento é uma coisa, agora correção, eu não sei aí como é que são as legislações. Eu posso pegar o dinheiro, aplicar, mas eu tenho compromisso de corrigir por um indicador diferente. Diferente. Isso. Então, eu queria entender que o passivo expressa quanto eu tenho a obrigação de devolver, não quanto rendeu. Um vai gerar VPA, outro vai aumentar passivo. São contabilizações distintas. Meu entendimento é que o módulo de garantias deveria ter algum esquema para fazer correção monetária, né? Se vai ser manualmente, não sei. Se vai ser um botão lá que eu aplica aí o fator de tanto, ele sai gerando ali para todo mundo, não sei. Mas teria que guardar essa coerência. O passivo teria que fechar com a soma das garantias não devolvidas. Essa é a verificação que teria que ser feita a todo momento. Não devolvidas ou não convertidas em receita. Saldo líquido, né? Não sei um termo também que vocês utilizam para isso. Mas o saldo líquido das garantias tem que fechar com passivo. Hoje isso é feito uma vez por ano. O Lucas pode me corrigir, mas isso é feito lá na virada do ano e pelo índice vigente, que é o IPCA. Por mais que esse recurso de fato está comigo e ele vai rentabilizar por diversos valores, né? Pode rentabilizar pela Selic, o próximo Selic, o cálculo para efeitos de passivo, imagino eu, que é feito de uma vez por ano e é pelo IPCA atualmente. E sobre o valor base, ou melhor, a base de cálculo é o saldo vigente em 31 de dezembro? Sim. Ou se proporcionaliza? Imagina que eu devolvia em novembro, ou 28 de dezembro eu devolvi uma calção. Ou... Ele só vai pegar a atualização até 2024, no caso. Vou até pegar diferente. Em 28 de dezembro eu depositei uma calção.
Se você for restituído no dia 3 de janeiro, você vai pegar a Selic de 24 inteiro. Selic não, a IPCA, desculpa. Em resumo, é aplicado sobre o saldo vigente em 31 de dezembro. Exato. Entendido. Então, assim, seria uma funcionalidade lá no módulo de dívida, que eu apertaria um botão, ele pegaria os saldos das garantias, aplicaria o índice, e isso geraria de alguma forma um total a ser contabilizado. Poderia, obviamente, ser por individualizado, porque a gente está partindo da garantia, poderia, mas como o saldo passivo lá já não está, eu poderia ter 2.000 mensagens que acabariam gerando efeito na mesma conta. Mas eu acho que prever o modelo já individualizado nos permite depois, ao mudar o conta corrente, ter tudo funcionando. Porque se a gente for um dia controlar o saldo por garantia, ele já está lá fazendo a correção por garantia. Wallace, deixa eu só fazer de novo uma observação de modo geral. Talvez tenha acontecido algum tipo de mal entendimento desde o começo, porque essa demanda do modo de garantia, ela é uma demanda lá da versão alfa, que lá na alfa a gente passou para beta e a gente já está na gama. Desde o começo, e eu estava até procurando aqui no Gira para ver se é isso mesmo, a gente não tem um Gira específico, por exemplo, para poder falar de depósito administrativo. Por que eu acredito que seja isso? Porque desde o começo, desde lá da concepção que a gente falou na alfa, colocou naquele documento e passou para a versão beta, modo de garantia para a gente que no Tesouro, o Lucas me ajuda, sempre englobou tudo, né? A gente internamente aqui chamava de modo de garantia tudo, todo esse recurso de depósito de terceiros que fica no poder do município. Então tá lá os 3 tipos de depósito, hoje de IPTU, ISS, TBI, e tem a garantia. Hoje são 4 códigos DARM. Para a gente internamente aqui, a gente sempre tratou tudo junto. Essa atualização, por exemplo, que é feita uma vez por ano, é tudo junto, lógico, E aí acaba que essa discussão que a gente vem passando agora, a gente está em agosto de 2025, a gente só está falando da garantia, que era uma demanda à parte. Primeiro começou da garantia não contratual, que é a substituição do módulo Citrix, né? Que o SECOM abraçou, que eu acho que deveria abraçar, aí começou a pegar essa perna de garantia. Mas, de novo, a gente não está discutindo tudo junto, né? E aí acaba que hoje, no Gira, não tem um Gira específico para poder falar de depósito administrativo. E aí, só concluindo, eu acho que desde o começo, quando a gente registrou essa demanda lá, a gente quis se referir a esse conjunto inteiro, e acaba que a gente está só discutindo a parte de garantia contratual e não está discutindo todo. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eventualmente esse tipo de conversa, ou ela vai precisar ser repetida, falando sobre as mesmas coisas, ou acaba que a gente pode tendo que lá na frente manobrar, tipo assim, não vai dar para fazer assim porque tem o depósito administrativo que é tudo junto. Então não sei o que a gente ganha, o que a gente perde, não, mas vamos lá. Tudo junto. Vamos lá. Apesar de todos serem inseridos no SECOM, a gente já imagina que serão opções diferentes no menu, com regras com ligeiras variações, mas como existe uma similaridade alta, entendemos que deva ficar no mesmo módulo do sistema. Mas não serão idênticos os controles. Exemplo, eu posso ter um controle de correção monetária de calções, garantias contratuais monetárias, diferente das administrativas. Um eu vou usar o índice 1, outro eu vou usar o índice 2. Isso é um exemplo. Mas até então, a gente partiu para o entendimento das contratuais para depois transbordar para as não contratuais, para as administrativas, e aí, nesse momento, com a visão clara do que é semelhante e do que é diferente. Tudo bem. Mas essa reunião tem que existir, de fato, para a gente fechar as administrativas. Talvez, de repente, até abrir um gira à parte, porque o que está sendo discutido hoje lá... Mas são 2 giras. Atualmente tem um gira que é administrativo? PCRJ 493, que é administrativo. E ele se associa a PCRJ 967, que é a contratual. Ele tem um vínculo de similaridade ali, provavelmente, de mecanismos comuns que serão criados. Beleza. Bom,
Mas, enfim, essa parte aí tem que ser bem analisada, das correções monetárias. Eu acho que seria um processo mais simples fazer no módulo de garantias, né, do que correr o risco de deixar alguém manualmente produzir um passivo diferente e aí tirar os valores, né, os valores passarem a não bater. Minha opinião sobre a questão das correções monetárias, né? Eu não sei, os índices para as administrativas e contratuais é o mesmo, Lucas? Você comentou que Hoje sim. é o mesmo, né? Então, Hoje é o IPCA do ano anterior, na verdade. Agora, eu vou até além, tá? No módulo de garantia, vocês podem ter uma economia para o erário. Vocês podem ver a data do depósito e fazer um prorata. Eu acho que tem um normativo que fala que a gente não Tem uma pode. legislação que fala que o valor da atualização é sempre o valor do índice até o ano anterior. Concordam que esse normativo está incoerente? Não, Sim, com certeza. É uma proposta que vocês deveriam fazer de revisão do normativo. Porque um depósito feito em 28 de dezembro vai ser privilegiado, né? Com certeza. Ontem, olha, eu até cheguei a comentar sobre a atualização monetária ser feita diretamente no módulo, só que caiu na questão da contabilização de forma individual, né? Que eles estão tratando o passivo com valor cheio. Então, Mas isso não tem problema, porque a gente pode fazer o cálculo individual no módulo de garantias e na hora de gerar a mensagem, olha, essa aqui vai aumentar em R$100 porque entrou no dia 28 de dezembro. Essa aqui vai aumentar 1.200 porque entrou no dia 1º de janeiro. Então, ali dá para fazer, né, com base nos ingressos. E ainda tem aquela situação, né, que a gente reforça uma garantia porque o contrato teve um aditivo. Então, com base nos ingressos, dá para fazer um algoritmo de proporcionalização pelas respectivas entradas. E mais, tem também o outro lado da moeda. Eu posso ter devolvido parte da garantia. Não sei se tem esse cenário, mas nesse cenário, eu também tenho que levar esses eventos em consideração para o cálculo. O cálculo certo é o saldo diário multiplicado pelo índice diário, né? Calculado em base diárias, né? Você faz o equivalente do índice, né? Para uma diária, né? E aí vê quanto que tinha naquele dia de saldo. O algoritmo, com base nos ingressos e nas saídas, ele conseguiria calcular certinho o valor devido de correção monetária. Imagina que eu chegue à conclusão que um dia tem 270 dias úteis, então eu faço lá, né, potência 1 sobre 270, do valor do índice anual, e aí eu vejo quantos dias, o saldo diário, né, de cada um com base nos ingressos e nas saídas, e vou calculando ali, itero 270 dias e tenho o valor devido de correção, né? Wallace, só fazer uma observação, que aí o Lucas mencionou esse ponto ontem, mas até que nem tanto assim o passivo, Lucas, é mais em relação ao que o Francisco tinha comentado que conseguiria entregar nesse caso, que em relação às atualizações do passivo, né? Nesse momento, talvez ele não conseguiria entregar. Aí foi mais por conta desse. Beleza. Aí tudo bem, põe para Delta essa parte, né? Para depois. Põe para Delta e não tem problema. Mas, assim, só pensando do ponto de vista conceitual, né? Do Sim. Ontem também eu cheguei a falar sobre a possibilidade de utilização de uma garantia no término do contrato como uma caução de um novo contrato. E parando para pensar aqui, por exemplo, em 2020, a Logos assinou um contrato com a prefeitura e fez uma caução de R$1.000. Beleza. Aí esse valor foi atualizado e agora ela quer utilizar essa caução no novo contrato. Só que o valor atualizado que ela teria direito a receber hoje seria R$2.000, por exemplo.
Então, na verdade, esses R$ 2.000 que devem ser debitados do valor que ela tem que prestar de garantia, e não os R$ 1.000 lá de trás. É uma coisa que a gente precisaria ter atenção na hora de implementar isso. Por isso que tem que ter um saldo atualizado da garantia, que é o quê? Depósitos menos saídas, mais correções. É tipo um razãozinho da garantia ali. E esse saldo é o que é o valor que devido, né, ao depositante, né, até que desde que não se faça uso dela para algum evento, né? Mas enfim, então assim já está encaminhado aí. Agora marcar uma reunião, né, com o propósito de validar, né, o que foi decidido em relação às garantias contratuais para as administrativas. Eu vou pedir aqui para o Gustavo, tá? E colocar esse ponto aí que o Lucas trouxe também, que aí o Francisco não tem ciência desses dois valores, tá? Que eles precisam. Então, talvez é um campo a mais que ele vai precisar colocar, né? Os dois valores ali para eles saberem o que é a origem, o que é o atualizado. Eu acho até que seria difícil não lidar com as correções no módulo de garantias na versão atual. Por que eu vejo como difícil? Como é que nós vamos saber quanto devolver, quanto a gente deve devolver, quanto pode devolver, controlar a devolução, se nós não tivermos esse conta corrente, esse razão da garantia atualizada? Não vejo como possível, mesmo que tenha se considerado inviável, porque, na verdade, inviabiliza a devolução. E a conversão? Na verdade, não iria ficar ontem o que foi tratado, né? Que é, beleza, esses valores a maior que eles vão precisar devolver. Aí eu tinha comentado que ia ficar aberto, que no caso o passivo faria isso, mas a gente sabe que o passivo não vai fazer nada, né? Não vai. Mas ficaria a cargo do passivo ter ou não saldo ali, ou seja, a garantia poderia ser de 1.000 e eles poderiam estar devolvendo 1.100. Não impedir. Vai ficar esquisito isso. Quer dizer que o sistema não vai controlar o quanto eu posso devolver. Porque o passivo deveria fazer isso, né? Mas a gente já tem que assumir como premissa que não faz. Então tem que fazer os controles de saldo, tem que estar no módulo de garantia. E a contabilidade só refletir isso. Então, é uma atualização contábil do que está detalhado no módulo de garantia. Eu, sinceramente, acho que valeria a pena se pensar nessa... Enfim, valeria a pena não. Se isso vai para a Delta, deveria ir o módulo de garantias também. Porque não estou conseguindo enxergar um módulo de garantia sem o controle do passivo respectivo, de quanto se deve. Isso é o mínimo de um módulo de garantias, na minha opinião. Como é que era no módulo antigo? De repente eu estou até falando besteira. No módulo antigo era possível se devolver, se tinha um controle da correção no módulo, ou ele permitia fazer uma devolução maior do que o valor depositado? A gente sempre trabalhou com o valor histórico, né? Então, se o cara lá, o próprio fiscal, ele falava assim, estamos devolvendo o valor histórico de R$ 500, por exemplo. Uhum. Aí esse valor era debitado do saldo da guia e posteriormente era feita a atualização monetária. Aí ficava como se fosse um pagamento de R$ 500 e um segundo pagamento só de juros, entendeu? Eu acho que o índice ficava até no Financ, mas no final das contas essa conta era manual, não é, Lucas? Não, era no Financ mesmo. A partir o Júlio fazia a alteração lá na base de dados, né, na virada do índice, ano, né? E o índice atualizava automaticamente. Quando a gente clicava no botão de restituir R$ 500, por exemplo, ele já criava automaticamente um pagamento de R$ 500 e aplicava o índice proporcional ao tempo, né, que essa garantia foi inserida no sistema, e fazia um novo pagamento da atualização. Mas olha só, que interessante. Se o passivo lá é ajustado anualmente, com a regra que vocês comentaram, e
o pagamento da devolução da garantia, na hora de devolver cálculo proporcional, já estamos tendo duas regras diferentes, inconsistentes. É porque, na verdade, a gente trabalhava aqui era com percentual, então a gente vai fazer um percentual de 50%, no caso. Não seriam dois cálculos, entendeu? Eles sempre mandavam que a gente vai converter ou restituir tantos por cento daquela garantia. Bem parecido com o que está sendo feito aqui, a diferença é que vocês não colocavam o valor cheio, né? Ou seja, lá no Financ Garantias, então ele não trabalhava com o valor atualizado. Como você comentou aí, era sempre o valor histórico apenas. Exatamente. Aí, por exemplo, esse pagamento de R$ 500 ele debitava do valor do saldo, num plano de contas lá específico, e o outro pagamento ele saía de como se fosse uma outra conta contábil, entendeu? Para mexer separadamente nos saldos. Entendi. Vocês tinham contas que controlavam isso também. Exatamente. Ou Não era... era exatamente como o CEAFIC, mas era algo parecido. Entendi. É porque aqui a gente ficou só com passivo e para os não monetários existem realmente contas de controle, né? De ato potencial que a gente estava conversando. Bom, nesse caso aí, se vai proceder dessa forma, então a gente controla o saldo do valor sem correção, e aí, na hora de devolver, a pessoa lá preenche um campo. Ó, de correção é tanto. Ou se tem uma regra, né, para cálculo. Seria o equivalente aquilo que eu tinha imaginado de correção, né? Mas se tem uma lógica para calcular esse valor, a gente pode pôr no sistema. Se não tem, o usuário informa. Wallace, eu não sei como é que vai ser a cara, né, do módulo, mas, por exemplo, o cara lá, o gestor do contrato, vai fazer uma restituição, era uma garantia de R$ 1.000. Uhum. Aí existe o campinho lá, valor histórico, valor original, a restituir. Aí o cara coloca R$ 500. Isso. Aí, no caso, esses R$ 500 seria debitado do saldo da garantia e um percentual por dentro do sistema faria atualização em cima desses R$ 500. Então, poderia ter duas PDs, por exemplo, uma PD de valor de 500, que era o valor histórico, e uma PD do índice sobre esses R$ 500, debitando de outro lugar. Na verdade, vamos lá. A gente assume que o passivo ele represente a soma desses valores na contabilidade. Então, quando a gente vai fazer o pagamento, a gente vai individualizar, colocar em dois campos, para se ter um controle de quanto da parte histórica foi baixada, né, impedindo que o histórico seja baixado mais que 100%, no modo de garantias, mas na hora de enviar a mensagem para contabilização, ele vai mandar dois campos lá e, teoricamente, serão somados para a emissão da PD, de restituição. Por quê? Porque o passivo já foi corrigido. Então, teoricamente, ele dá laço para o total, para o bruto, e não para o líquido. Entendi. No modo de garantia, você vai ter lá o controle do saldo histórico. Esse é o que pode ser impedido de erro, né? De alguém tentar devolver mais que 100%. Mas o cálculo da correção ali está completamente dissociado. Eu posso pôr um valor, inclusive, errado, que na hora que chegar lá, né, não vai acontecer, porque o passivo é consolidado, mas vai consumir um passivo que, teoricamente, não existia. Porque a correção do passivo se deu por uma regra correta e a garantia se deu por uma regra incorreta. E não vou nem dizer incorreta, mas incoerente. Então, assim, conceitualmente, o certo é corrigir a garantia e essa correção se refletir no passivo, automaticamente. Aí sim a gente vai ter a consistência entre contabilidade e módulo de garantias, que é o desejado. Mas a gente pode partir nessa gama, numa versão assim, que a gente controla só o saldo histórico, e depois pensar numa correção do saldo corrigido. Ou um envio da correção, né, para que os dois saldos
estejam coerentes, tanto o histórico quanto o corrigido. Mas dá para fazer sim. Então, já que vocês já lidavam com esse cenário, vamos manter assim na primeira versão, e na segunda versão, a gente manda as mensagens de correção monetária. Aí seria lá na delta, né? Considerando aí a posição do Francisco, que não daria para abarcar nesse momento essa implementação. Ok, assim, então, podemos seguir, né? Eu pedi aqui a reunião, tá, Fabrício, com o intuito de validar esse modo de garantias administrativas, né, do que foi decidido para as garantias contratuais. Beleza. Só poder trocar o conceito, não é garantia administrativa, é depósito administrativo. A gente chama de depósitos administrativos e garantias contratuais. Tá bom. Só para alinhar. Administrativos. Isso aí, Deixa eu colocar aqui em cima no... aqui é depósitos administrativos também, né? É que o modo é o amplo, mas segregado. Vou dar o nome aqui também. No início era para tudo. Na verdade é para tudo, é porque a gente, internamente, a gente sempre falou de modo de garantia contratual, mas foi um erro só de concepção. Quando a gente Mas olha só, me corrigindo, aqui estava garantias financeiras decorrentes de processos administrativos. Então, aqui estava restrito, desculpa, o título que estava incoerente. Mas, no início, se pensava em fazer tudo mesmo, eu lembro disso. E ficou o outro lá, então, a PCRJ 967, para garantias contratuais. Pronto, beleza. Fabrício, eu te interrompi, você estava comentando que no início, né, se pretendia migrar todo o módulo, né, de garantias existente no Financ, não é isso? Não, é porque realmente a gente falava de um jeito que internamente a gente sabia que estava se referindo tanto à parte de depósitos administrativos como garantia contratual, mas a gente verbalmente só expressava garantia, né? Falava garantia de modo genérico para esses dois pontos, depósito administrativo e garantia contratual. Ok, entendi. Sigamos aqui, então. Esse relatório de receitas recebidas só depende, eu não vejo muito problema aqui, não. Mas deixa eu ver por que ele não está com as issues filhas. Eu acho que na época era alfa, né? Aí a gente não usava esse padrão. A gente usava issues externas. Aí. Mas esse aqui não está nem com vínculo de especificação. Engraçado. Ah, não, tá aqui. Beleza, depois eu checo se precisa criar subtarefas ali. Essa aqui já está com restrições também. Ó. Acho que foi feita uma pergunta lá na 490. Vamos ver. 490. Acho isso. Vamos ver qual foi a restrição. É só o nome do campo. Quer decidir aí? Eu não estava acompanhando esse giro, por isso que eu não tinha visto essa pergunta. Apesar de ter marcado o Javan, de modo geral, aqui as demandas a gente fica de olho em tudo, mas esse giro de especificação não estava olhando. Deixa eu ler aqui. Coisa do tipo... Como é só label, eu imagino que o label que eu decidi agora seria facilmente alterável se o Java não concordar com o texto. Sim. Então, pode ser... Isso aqui é objeto de... Receitas publicadas? Receitas publicadas ou receitas publicáveis, tanto faz. Qualquer um dos dois, para mim é ótimo. Vai ser um checkbox, no fim das contas, né? Isso.
Pode comentar aí, por favor, o que você preferir. É muito simples essa mudança aí, um flagzinho só. Comentei, eu vou colocar aqui também na observação, assim que chegou o Djavan, eu vou conversar com ele. Se qualquer coisa eu altero ainda hoje esse textinho. Tá bom. Pode, aí, quando você quiser, você pode remover a restrição. Ah, tá com Djavan, né? Não consigo. Eu vou colocar aqui, então. E já para mandamento. Pronto. E a última, o repasse das subvenções, né? Isso aqui é um dilema, essa demanda. É, porque o demandante é o Fará, né? No final das contas, acho que precisa conversar com ele pontualmente para saber o que ele não está atendendo. Eu lembro que já teve essa reunião, já teve essa conversa, acho que essa demanda é bem antiga, e eu confesso que eu não sei em que ponto a gente está, em que pé a gente está. Houve um comentário do Fará que ainda estava verificando, né? A gente fez atualização na contabilidade, tentou produzir o relatório conforme. Deixa eu ver se está aqui na especificação, na construção. Isso aqui já foi. Ah, então o problema está na especificação aqui. Na verdade, o ponto deles aí é porque eles ainda estão achando divergências do que eles estão comparando, não conseguiram identificar o que estava divergente. E aí a demanda ficou paralisada. Exato, mas eu lembro que ele fez um comentário. A gente ficou pendente de arrumar o conta corrente, porque estava faltando uma informação. Aí o Bruno já fez essa regularização também. Pois é, e depois disso, qual era? Estava faltando um classificador, qual era, Estela? Isso, tinha pedido para adicionar um. Deixa eu ver aqui. Eu acho até que na especificação mencionava, eu acho que eu mencionava esse classificador. Tem num comentário abaixo aí da Estela, ela botou classificador. Mais antigo, né? É. Mas ali é só entender mesmo, porque aí o Jonas até comentou que não sabe o que está divergente para tentar, pelo menos, bater o saldo, né? Aí era mais esperando o Fará mesmo nessa validação. É que o problema é que ele está comparando com o relatório que ele recebe de outra área. Então, eles Sim, não sabem se é o a se a- realidade não é a mesma, exato. é. É o número do documento, né, que gerou a transferência, né? Acho que era o que estava faltando, não era isso? É, eu acho que é mesmo. Segue os testes. Nesse. Uhum. É isso mesmo, PD e OB. E aí, com essa informação na conta,
se controla, né? Se o pagamento já foi, se a transferência já foi, acho que era isso. Porque eles queriam trazer o número do documento, só que eles tinham que pegar pelo lançamento e às vezes tinha anulação, não estava trazendo muito bem as informações. Aí pediu para colocar no conta corrente. Uhum. Aí Beleza. a gente validou com ele falou que beleza em relação a essa alteração, mas que ainda estava tendo divergência. Uhum. Aí agora carece de uma reunião, né? Não sei se aí vocês motivam a reunião, então, com o Fará, seria isso, Fabrício? Posso ou motivar ele, senão, sim. Mas era bom envolver vocês também, né? No final dos contos, deve depender de Não, agenda. sim, sim. mas o intuito, Fabrício, é tipo assim, ele primeiro tem que achar, né? Porque aí não adianta ter a reunião sem ele achar as divergentes. Porque ele tem que ter o cenário, que o que estava faltando é que ele falou, o pessoal comentou, pelo menos que eu que me recordo, né? Que não estava encontrando os cenários, né? Mas se a gente não tiver o cenário, e aí só vai ter a posição dele, não está batendo com o quê, né? Eu vou tentar fazer assim, ó, eu vou falar com ele daqui a pouco, e talvez esse giro, né, 445, possa ser, de repente, o primeiro tópico que a gente conversar na próxima reunião da semana que vem, se todo mundo Tá bom. concordar. Dia mas 2. tenta já Lógico, trazer o até lá, cenário. claro, até lá ele alinhar e ver o que está acontecendo, para poder estudar um pouquinho melhor e já trazer, de repente, um indicativo. Que às vezes, de fato, ele vai chegar e, descobrimos aqui agora, né? Querendo ou não, foi ajustado mesmo, mas falta o cenário para falar, não está batendo, mas qual que é o cenário que não bate? Para que a gente corra atrás desses pontos específicos. Beleza, era isso aí, para a gente deu uma passada aí para todas que têm a especificação pendente, aí as construções aí vão tomar o seu curso aí. Wallace, deixa eu fazer uma pergunta antes de finalizar a reunião. Esses pontos que a gente listou, eles estão, lógico, né, são os mais importantes porque eles estão já em andamento, com restrição, para a gente tentar tirar as restrições dele. Mas eu não, confesso que eu não tive tempo aqui antes da reunião, mas o que eu queria fazer era pegar todos aqueles outros tópicos, no sentido de, quando a gente, no Tesouro listou tudo o que a gente esperava para a versão Delta, a gente colocou priorização. Lógico, atacou de cima para baixo, dos mais importantes para os menos importantes. Mas depois eu queria ver se os outros que já estavam, ao invés de urgente, eles estavam com necessidade alta, se eles têm chance, o que tem chance, o que não tem chance de entrar na versão Gama ainda para o final do ano. Porque tinha coisas relativamente mais simples que ainda não foram implementadas, e eu vi que acho que não tinha entrado ainda em desenvolvimento, enfim, para poder colocar a especificação. E só para ter um feeling, para saber se tudo é capaz de entrar ainda para a versão Gama, ou já tem coisa que a gente já está achando que não vai entrar, para de repente priorizar o que dá para priorizar. A princípio, essas que eu coloquei em vermelho são as que estão demorando mais aí do ponto de vista de remoção de restrições e que estabelecem ainda não tirei nada, né? Assim, não propus a remoção de nada. Mas vocês têm que, o foco é eliminar as restrições de especificação, que a partir daí seria tudo entregue na versão Gama. Tá bom, beleza. Porque o que foi acordado com a coordenação? Caso a gente enxergue que é aquela restrição, a demora em homologar, além de ter ultrapassado os 15 dias úteis, impactaram na nossa capacidade de construir, a gente vai dizer, olha, não dá mais, vamos para a Delta. Entende? Então, essa iniciativa vai partir da gente. Se alguém da minha equipe sinalizar, olha, agora não dá mais, porque ficou, sei lá, um mês para homologar, e eu vou sinalizar para vocês. Beleza, combinado. Tá bom? Então, por enquanto, são essas que estão em vermelho aí, que eu estou de olho nelas, porque para ver se a gente consegue ainda entregar. Tranquilo. Já vão chegando, de repente a gente comenta alguma coisa nesses dias aí, para a gente
ter um alinhamento melhor para a próxima reunião. Tá bom. Beleza, gente? Então é isso. Se não tiver mais nada aí por parte de vocês, pode ser. Acho que é isso. Então, valeu, Bom, Wallace, Stella, Gabriel. Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Nossa, Oi. Estela, tem como ficar aí? Vamos fechar e abrir outra por causa da gravação, né? Senão mistura. Ah, não, eu ia parar a gravação, mas tá. Não, é. Valeu. Se quiser Eu parar parar. a Valeu, gravação. gente. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Falou.